Minha mãe disse, nem precisa mandar convite, você sabe que ninguém vai. Mas eu mandei mesmo assim, pra quem realmente esteve comigo. 2 dias depois, minha prima postou, a formatura mais emocionante da minha vida. E agora minha família quer saber por que foram deixados de fora. Sempre fui a ovelha negra da família. Não por ser rebelde ou problemática, mas por ser diferente. Enquanto meu irmão Connor seguia o caminho tradicional que meus pais esperavam, eu escolhi estudar engenharia e ciência da computação. 2 cursos simultâneos, porque queria provar que era capaz de mais do que eles imaginavam. Durante toda a faculdade, trabalhei meio período numa loja de eletrônicos para me sustentar. Morava num porão alugado de uma senhora adorável, que cobrava quase nada porque sabia da minha situação financeira. Meus pais sempre disseram que eu estava perdendo tempo com essas coisas de computador, e que deveria ter escolhido algo mais normal, como meu irmão, que fazia administração. 2 meses antes da minha formatura dupla, algo aconteceu que mudou completamente minha perspectiva sobre minha família. Connor estava se formando também, apenas em administração, e meus pais organizaram uma festa gigantesca para ele. Alugaram um salão, contrataram um buffet, chamaram toda a família extensa, amigos, vizinhos. Foi uma celebração digna de casamento. Eu só soube da festa quando vi uma foto no Facebook. Minha prima Ashley tinha postado várias fotos da comemoração. E lá estava toda a família reunida brindando o sucesso do meu irmão. Senti uma pontada no peito, mas tentei racionalizar. Talvez tivesse sido algo de última hora, talvez eles quisessem me avisar pessoalmente. Quando cheguei em casa no final de semana seguinte, mencionei casualmente que tinha visto as fotos da festa. Minha mãe nem piscou. Disse que tinha sido uma coisa simples, que Connor merecia porque tinha se esforçado tanto. Perguntei se eles estavam planejando algo parecido para mim, já que minha formatura estava chegando. A resposta da minha mãe foi como um tapa na cara. Ela olhou para mim com aquela expressão que eu conhecia bem, uma mistura de desdém e impaciência, e disse com total naturalidade que nem precisava mandar convite para minha formatura, porque ela sabia que ninguém iria mesmo. Segundo ela, eu não tinha amigos de verdade, só alguns colegas estranhos da faculdade, e que seria constrangedor para a família fazer uma festa vazia. Meu pai, que estava lendo o jornal na sala, nem levantou os olhos. Apenas murmurou algo sobre não gastar dinheiro à toa. Minha mãe continuou, dizendo que Connor tinha amigos de verdade, pessoas importantes, e que por isso merecia uma celebração adequada. Eu, por outro lado, deveria ficar satisfeita com um jantar simples em casa. Naquele momento, algo dentro de mim quebrou. Não foi só a crueldade das palavras, mas a naturalidade com que foram ditas. Como se fosse óbvio que eu não merecia o mesmo tratamento que meu irmão. Não chorei na frente deles. Apenas disse que estava bem, que entendia. Durante as semanas seguintes, comecei a observar minha família com outros olhos. Percebi padrões que sempre estiveram lá, mas que eu tinha normalizado. A forma como meus pais sempre diminuíam minhas conquistas, como minhas notas excelentes eram tratadas como obrigação, enquanto as médias do Connor eram celebradas como genialidade. Decidi que minha mãe estava certa sobre uma coisa. Eu não deveria mandar convites para pessoas que não se importavam comigo. Então comecei a fazer uma lista diferente. Pessoas que realmente estiveram ao meu lado durante esses anos difíceis. Professor Martinez, meu orientador de engenharia, que sempre acreditou no meu potencial e me ajudou a conseguir bolsas de estudo. Dona Rosa, a senhora que me alugava o porão e que muitas vezes me oferecia jantar quando percebia que eu estava passando dificuldades. Meus colegas do laboratório de informática, que viraram família de verdade. Minha orientadora do ensino médio, que ainda mantinha contato e sempre perguntava como eu estava. 3 semanas antes da formatura, recebi uma ligação que mudaria tudo. Era da coordenação do meu curso, dizendo que eu tinha sido selecionada para receber um prêmio especial durante a cerimônia. Meu projeto de acessibilidade digital, que desenvolvi como trabalho de conclusão de curso, tinha chamado a atenção não só dos professores, mas também de empresas da região. O projeto consistia em um aplicativo que ajudava pessoas com deficiência visual a navegarem em espaços públicos usando realidade aumentada e comandos de voz. Eu tinha trabalhado nisso durante um ano inteiro, usando meu próprio dinheiro para comprar equipamentos e passando noites em claro testando códigos. A universidade queria fazer uma homenagem especial. Eles iam pendurar uma faixa enorme com minha foto na entrada do campus e me dar o prêmio de impacto social durante a cerimônia. Além disso, representantes de várias empresas de tecnologia estariam presentes. No dia da formatura, cheguei ao campus 2 horas da manhã para os preparativos. Quando vi minha faixa pendurada na entrada principal, com uma foto minha sorrindo e os dizeres "Parabéns pela excelência acadêmica e impacto social", senti uma emoção que nunca tinha experimentado antes. Era orgulho puro. Meus convidados começaram a chegar por volta das 10h30 da manhã. Dona Rosa chegou com seu melhor vestido, emocionada como se fosse sua própria neta se formando. Professor Martinez trouxe a esposa e falou durante 20 minutos sobre como eu era uma das melhores alunas que já tinha orientado. Meus colegas de laboratório fizeram questão de tirar fotos em grupo embaixo da faixa. Durante a cerimônia, quando chamaram meu nome para receber o prêmio, a ovação foi ensurdecedora. Não só dos meus convidados, mas de toda a plateia. O reitor fez um discurso sobre como jovens como eu representavam o futuro da tecnologia brasileira. Várias pessoas vieram me cumprimentar depois, incluindo recrutadores de empresas que queriam marcar entrevistas. 2 dias depois da formatura, minha prima Ashley postou uma selfie no Instagram que não esperava. Ela estava sorrindo ao lado da minha faixa, que ainda estava pendurada no campus. A legenda dizia: "A formatura mais emocionante da minha vida. Orgulhosa da minha prima que está mudando o mundo através da tecnologia." Aparentemente, Ashley tinha ido à universidade no dia seguinte à formatura para conhecer onde eu estudava. Ela sempre foi diferente do resto da família, mais aberta e curiosa. A foto dela ganhou centenas de curtidas e compartilhamentos. Colegas da escola, antigos professores, pessoas da cidade que eu nem sabia que me conheciam começaram a comentar parabenizando. Foi então que minha família descobriu o que tinha acontecido. E a ficha caiu. Na segunda-feira de manhã,
Meu telefone não parava de tocar. Primeiro foi minha tia, depois minha avó, depois primos que eu não falava há anos. Todos queriam saber por que não tinham sido convidados para minha formatura. Diziam que ficaram sabendo pela foto da Ashley e que estavam magoados por terem sido excluídos. Minha mãe ligou por volta das 2 da tarde, com uma voz que eu nunca tinha ouvido antes. Ela estava claramente tentando controlar o nervosismo, perguntando por que eu não tinha avisado sobre o prêmio, por que não tinha contado que seria homenageada. Falou que a família toda ficou sabendo pela internet e que isso era constrangedor. Quando ela perguntou por que não tinha sido convidada, eu simplesmente repeti as palavras dela. Você mesmo disse que ninguém iria, então não quis incomodar. Foi minha tia Clara, irmã do meu pai, que revelou algo que mudou completamente minha perspectiva sobre toda a situação. Ela ligou na quinta-feira da noite, claramente perturbada, e disse que precisava me contar algo importante. Aparentemente, meus pais tinham usado dinheiro que não era deles para pagar a festa do Connor. Meu avô paterno, que morreu quando eu tinha 15 anos, tinha deixado um fundo estudantil para ser dividido igualmente entre mim e meu irmão. O dinheiro deveria ser usado para nossa educação superior. E meus pais eram os administradores, até completarmos 25 anos. Minha tia descobriu por acaso, quando estava organizando documentos da família, que meus pais tinham usado minha parte do fundo para pagar a festa do Connor. Não só isso, mas também tinham usado o dinheiro para comprar um carro novo para ele, alegando que era necessário para os estágios. Enquanto eu trabalhava meio período e morava num porão para me sustentar, meus pais estavam usando meu dinheiro para bancar o conforto do meu irmão. A raiva que senti naquele momento foi diferente de qualquer coisa que já tinha experimentado. Na sexta-feira de manhã, procurei um advogado. Levei todos os documentos que minha tia tinha conseguido, incluindo o testamento do meu avô e extratos bancários que mostravam as movimentações suspeitas. O advogado confirmou que havia clara irregularidade no uso do fundo. Descobrimos que meus pais tinham falsificado minha assinatura em documentos que autorizavam o uso do dinheiro. Isso não era apenas uma questão familiar, mas um crime. Decidimos entrar com um processo de restituição e também denunciar a falsificação. Durante todo esse processo, não falei com meus pais. Eles continuavam ligando, deixando mensagens cada vez mais desesperadas, mas eu não atendia. Deixei que meu advogado lidasse com tudo. 3 semanas depois da formatura, no meio de todo esse drama familiar, recebi uma ligação que mudaria minha vida para sempre. Era de uma recrutadora da Adobe, que tinha assistido online à cerimônia da minha formatura e ficado impressionada com meu projeto. Eles queriam me oferecer uma posição na equipe de desenvolvimento de acessibilidade da empresa, em São Paulo. O salário era 3 vezes maior do que qualquer coisa que eu poderia conseguir na minha cidade. E ainda incluía auxílio moradia e um pacote de benefícios incrível. Aceitei na hora. 2 semanas depois, estava me mudando para São Paulo para começar minha nova vida. A Adobe fez questão de divulgar minha contratação nas redes sociais, destacando que eu era uma jovem talentosa focada em tecnologia inclusiva. A postagem da Adobe viralizou de uma forma que eu nunca imaginei. Jornais locais da minha cidade fizeram matérias sobre a jovem que saiu do interior para trabalhar no Vale do Silício brasileiro. Minha universidade usou minha história como exemplo de sucesso em suas campanhas de marketing. De repente, eu não era mais a filha estranha que escolheu coisas de computador. Era a jovem prodígio que estava representando minha cidade em uma das maiores empresas de tecnologia do mundo. Pessoas que nunca tinham me dado atenção começaram a me seguir nas redes sociais e a comentar sobre como sempre souberam que eu seria bem-sucedida. Meus pais, que sempre me ignoraram, agora se gabavam para os vizinhos sobre ter uma filha trabalhando na Adobe. Mas comigo, continuavam sem conseguir contato. Em dezembro, 6 meses depois da minha formatura, minha mãe apareceu no meu apartamento em São Paulo. Ela tinha dirigido 4 horas para chegar até lá, trazendo um álbum de fotos da minha infância e uma carta manuscrita. Ela pediu para conversarmos. Disse que a família toda estava sofrendo com minha ausência e que não entendia por que eu estava agindo daquela forma. Segundo ela, família é família, e brigas bobas não deveriam separar as pessoas. Quando mostrei os documentos do processo e expliquei sobre o dinheiro desviado, ela teve a audácia de dizer que tudo tinha sido um mal-entendido, que eles só tinham emprestado o dinheiro e que iam devolver quando pudessem, que eu estava sendo dramática e que o Connor precisava mais do auxílio naquele momento. Eu disse que ela estava certa sobre uma coisa. Eu era filha dela, mas agora eles se lembravam disso. Quando eu precisava de apoio, quando trabalhava para me sustentar, quando morava num porão, eu era a filha estranha que escolheu o caminho errado. Agora que eu tinha sucesso, de repente eu era família de novo. Em janeiro, o processo terminou a meu favor. O juiz determinou que meus pais devolvessem todo o dinheiro usado indevidamente, com correção monetária e juros. Além disso, eles foram obrigados a pagar uma indenização por danos morais. O valor total chegou a quase R$100 mil. Meus pais tiveram que vender o carro do Connor e fazer um empréstimo para conseguir quitar a dívida. A falsificação da assinatura resultou em processo criminal separado, que ainda está em andamento. Com parte do dinheiro recuperado, decidi fazer algo que daria propósito a toda aquela dor. Criei uma ONG chamada Código do Futuro, que oferece cursos gratuitos de programação e tecnologia para jovens em situação de vulnerabilidade social. A ONG cresceu rapidamente. Consegui parcerias com empresas de tecnologia, universidades e até mesmo com o governo municipal. Em 6 meses, já tínhamos formado 3 turmas de jovens que conseguiram estágios e empregos na área de TI. Minha história pessoal se tornou inspiração para muitos dos alunos. Jovens que, como eu, eram considerados diferentes ou problemáticos por suas famílias, mas que encontraram na tecnologia uma forma de mudança de vida. A Adobe se tornou parceira oficial da ONG, fornecendo software gratuito e mentoria técnica. Minha chefe disse que minha história exemplificava exatamente os valores que a empresa queria promover: inclusão, inovação e impacto social. Mesmo com toda a evidência legal, meus pais nunca admitiram que erraram.
Eles continuaram espalhando para a família que eu era ingrata, que estava sendo manipulada por terceiros, que o dinheiro era tecnicamente deles como administradores do fundo. Meu irmão Connor, que se beneficiou diretamente do esquema, nunca me procurou para se desculpar. Ele conseguiu um emprego numa empresa média da cidade, mas continua morando com meus pais e dependendo deles financeiramente. Minha tia Clara, que foi quem revelou tudo, acabou sendo excluída das reuniões familiares. Meus pais espalharam que ela era fofoqueira e que estava tentando destruir a família, mas ela disse que fez o que era certo e que não se arrepende. Em março, quase um ano depois da minha formatura, recebi um e-mail que me emocionou profundamente. Era de uma jovem chamada Ana, de 17 anos, que tinha visto uma entrevista minha na internet sobre a ONG. Ana contou que também vinha de uma família que não acreditava no seu potencial, que queria estudar engenharia, mas estava sendo pressionada a fazer pedagogia porque era mais adequado para a mulher. Ela disse que minha história a inspirou a manter o foco nos seus sonhos e que tinha conseguido uma bolsa integral numa universidade federal. Recebo mensagens assim toda semana. Jovens que se identificam com minha trajetória, que encontram força na minha história para perseguir seus próprios objetivos. Isso me dá mais orgulho do que qualquer prêmio ou reconhecimento profissional. Hoje, minha família verdadeira é composta por pessoas que escolhi, não por acaso genético. Dona Rosa, que continua sendo como uma avó para mim, mesmo à distância. Professor Martinez, que virou mentor e amigo. Meus colegas da Adobe, que se tornaram irmãos de verdade. Minha prima Ashley também se aproximou mais de mim. Ela pediu desculpas por ter demorado tanto para perceber como eu era tratada diferente na família. Agora, ela é uma das maiores apoiadoras da ONG, ajudando com divulgação e captação de recursos. Semana passada, minha mãe apareceu no portão da minha casa nova. Sim, comprei uma casa linda num condomínio fechado, com o dinheiro que economizei trabalhando na Adobe. Ela estava chorando, dizendo que não conseguia mais viver com o peso da nossa separação. Ela trouxe uma carta escrita à mão, onde pedia perdão e dizia que sempre me amou, mas que não sabia como demonstrar, que tinha medo de que eu fosse embora se ela demonstrasse muito afeto, que via Connor como mais frágil e por isso o protegia mais. Mas em momento algum, ela admitiu que errou ao desviar meu dinheiro. Pelo contrário, disse que fez o que achou melhor na época, pensando no bem de toda a família, que eu deveria perdoar e seguir em frente, porque guardar rancor só faz mal. Olhei para minha mãe, chorando no meu portão, e senti muitas emoções ao mesmo tempo. Tristeza pelo que perdemos, raiva pelo que ela fez, mas também uma estranha sensação de liberdade. Eu não precisava mais da aprovação dela para ser feliz. Disse a ela que agradecia por ter vindo, mas que nossa relação não podia ser baseada em conveniência. Que quando eu precisava de apoio, ela escolheu me diminuir. Que quando eu precisava de recursos para estudar, ela desviou meu dinheiro. E que agora que eu tinha sucesso, ela queria colher os frutos. Expliquei que perdão não significa aceitar ser tratada mal. Que eu tinha construído uma vida nova, com pessoas que me valorizam de verdade. E que ela sempre seria minha mãe, mas que isso não me obrigava a aceitar desrespeito. Hoje, 2 anos depois de tudo isso, posso dizer que foi a melhor coisa que me aconteceu. Descobrir quem realmente se importa comigo, aprender a me valorizar, construir uma carreira que amo e ainda poder ajudar outros jovens na mesma situação. Meus pais continuam na mesma cidade, levando a mesma vida. Meu irmão Connor trabalha num emprego que odeia, mas não tem coragem de tentar algo novo. Eles perderam não só o dinheiro, mas também a oportunidade de ter uma filha orgulhosa da família que a criou. Eu, por outro lado, construí uma família escolhida, uma carreira de sucesso e um propósito de vida. Às vezes, as pessoas perguntam se eu não sinto saudade da minha família de origem. Sinto saudade do que poderia ter sido, mas não do que realmente era. Hoje trabalho remotamente para a Adobe. Moro numa casa linda que conquistei com meu próprio esforço. E acordo todos os dias sabendo que estou fazendo diferença na vida de outras pessoas. Minha agenda está sempre cheia de compromissos relacionados à ONG, palestras sobre inclusão na tecnologia e reuniões com empresas que querem apoiar nossos projetos. Minha vida social também mudou completamente. Tenho amigos verdadeiros, que me conhecem pelo que sou, não pelo que posso oferecer. Estou namorando um colega da Adobe, que admira minha determinação e apoia meus projetos. Ele até já se voluntariou para dar aulas. Quando olho para trás, vejo que minha mãe estava certa sobre uma coisa. Eu realmente não precisava mandar convite para pessoas que não se importavam comigo. Mas ela estava errada sobre quem eram essas pessoas. Não eram meus amigos verdadeiros que não apareceriam. Era minha própria família que não merecia estar lá. A vingança mais doce não foi processar meus pais ou expor publicamente o que fizeram. Foi construir uma vida tão incrível que eles perceberam o que perderam. Foi mostrar que eu não precisava deles para ser feliz e bem-sucedida. Hoje, quando minha mãe chora no meu portão, não sinto raiva. Sinto pena. Pena de uma mulher que teve a chance de apoiar uma filha extraordinária e escolheu destruí-la. Que preferiu proteger a mediocridade do filho favorito, em vez de celebrar a excelência da filha esquecida. Mas também sinto gratidão. Gratidão por ter aprendido cedo que família não é quem compartilha seu DNA, mas quem compartilha seus sonhos. Que às vezes precisamos passar por momentos difíceis para descobrir nossa verdadeira força. E você, se estivesse no lugar dela, o que faria diferente? Deixe seu comentário.